Capítulo 16. Exilado. É verdade que os irmãos ainda estavam desconfiados um do outro, mas depois de alguns incidentes, Khan podia sentir que o humor entre eles estava mudando. À medida que passavam pelo inverno sombrio e pela primavera florida e cumprimentaram a temporada de verão, eles puderam recomeçar. Khan estava curioso por um lado, mas não gostava que os irmãos ficassem na pousada. Eles eram forasteiros que se intrometeram em sua vida sem aviso prévio e bisbilhotaram o ponto de deixá-lo desconfortável. No entanto, de certa forma, sua desconfiança parecia mais uma garantia do que um risco de exposição. Talvez uma parte dele sempre quisesse ser descoberta, para fazer saber que ele realmente não amava tanto as pessoas ou que ele não era apenas o jovem filho de um casal idoso excessivamente gentil e bem-humorado. Khan podia ter se sentido aliviado por seus pensamentos internos terem sido descobertos após o incidente alguns dias atrás. Isso me incomoda. Isso me incomoda muito. Izzy murmurou enquanto apertava a mão atrás do pescoço e lentamente se inclinava um pouco para trás. Por que eles estão se escondendo de nós como se fosse praga? Eles não estão se escondendo, estão nos evitando. Najak o corrigiu de fato. Por que ele tem que ser tão rígido? É a mesma coisa. Izzy afundou seu cabelo limpo com a frustração e fez um barulho. Então por que eles estão nos evitando? Está me irritando. Me faz querer acabar com todos eles. Fique quieto, Izzy. Você parece que realmente está falando sério. Oh, desculpe, disse Izzy sarcasticamente com a voz de canto. Najak se afastou dele como se estivesse cansado disso. Você está nos evitando? Por quê? Theo geralmente renunciou à mão dos seus colegas de classe, inseguro do que estava acontecendo, mas foi completamente ignorado. Enquanto Khan estava andando, todos os outros alunos se separaram como um mar vermelho de ambos os lados dele, como se ele tivesse algum tipo de doença infecciosa. Theo não tinha aparecido na escola, e a cautela dos outros alunos era palpável. Izzy observou com indiferença e perguntou para ele. Você está bem? Por que eu não estaria? Mesmo que Izzy tenha ficado surpreso com a resposta resoluta de Khan, ele escondeu sua reação e fingiu o contrário. Sim, acho que você nunca prestou atenção a coisas assim antes. Estou bem, mas eu vou prestar atenção, de agora em diante, comentou Khan. Atraído pelo seu comentário, os irmãos olharam para Khan. Então, depois de todo o bullying que você experimentou, você finalmente está voltando ao seu sentido? Izzy disse, inclinando para Khan. Ele estava pronto para provocá-lo, mas Khan o ignorou levemente. A perspectiva de Khan mudou porque ele percebeu que não poderia continuar assim. Ele não podia simplesmente fazer nada e aguentar para sempre. Joana e Simon não tinham plano de sair de Greyville também. Assim, mesmo depois de se formar da escola, Khan teria que permanecer entre eles. Quer ele gostasse ou não, ele teria que viver nessa cidade sob a autoridade de Kronk e de seu pai. De qualquer forma, se ele quisesse conseguir um emprego mais tarde, Khan pensou que deveria tomar uma decisão o mais rápido possível. Os irmãos ainda estavam observando ele. Khan fez uma pausa por um momento e se virou para eles. Eu só não quero mais ser intimidado por Kronk. Khan falou com firmeza, como se ele não quisesse ser intimidado e impedisse que isso acontecesse. Bom, não se esqueça que o mundo segue a lei da selva. Além disso, será menos trabalho para nós. O poder não é a única coisa que torna alguém forte. E a força não é tudo. Para Izzy, essa afirmação foi bastante profunda e difícil de digerir. Não importa como ele interpretasse, ele não conseguia compreender completamente. Vampiros bebem sangue. Essas criaturas sedentas de sangue massacraram sua família e irmãos. Essa foi uma diferença de poder. Pensando que era forte, o jovem lobisomem havia construído uma matilha para si mesmo, mas os vampiros sugadores de sangue eram poderosos demais. Ele se lembrou do terror que tinha sentido na época, e de seu poder esmagador. Izzy nunca esqueceria desse momento. Força não é tudo? O que mais havia para força além do poder? Embora o interior de Izzy tenha sido distorcido pela segurança de Khan, ele manteve seus sentimentos escondidos. Ele é apenas diferente de nós. Isso é tudo o que ele precisava saber. À medida que a atmosfera escolar desconfortável continuava, Mika foi a única pessoa que não os evitou na escola secundária de Greyville. Que diabos aconteceu? O tom de repreensão de Mika era diferente do habitual. Que incidente? Mika estreitou os olhos enquanto o Khan escapou fingindo não saber. Ela olhou para ele como se dissesse, você acha que pode me enganar? Mas Khan desviou o olhar, ainda tentando fingir inocência. Sério? Por que você não me olha nos olhos? Está tão empoeirado aqui. Khan, não tente me enganar.
Mika agarrou uma das bochechas de Khan e puxou para baixo do jeito que costumava fazer quando eles eram pequenos. Deixa-o em paz. Enzi entrou do nada para acabar com o confronto, perturbando Mika. Mika achava que as coisas estavam ruins entre Khan e os meninos, mas eles se tornaram bastante amigos nos últimos dias. Ela tinha certeza de que algo tinha acontecido. Hã? Parece que todo mundo sabe de algo, menos eu. O que está acontecendo? Mika soltou Khan, cruzando os braços na frente do peito e ficou de pé, cismando, o que Enzi achou divertido. Ele tentou esconder sua diversão e falou despreocupadamente. Nada aconteceu. As crianças dessa escola que são estranhas. Todos estão ocupados correndo atrás de Kronk. Só se é sua, você não precisa fazer isso. Mika deixou escapar, surpreendendo-se. Mika fechou os olhos, sabendo que não conseguia voltar atrás. Ela não conseguia dizer se consideravam a vítima ou se estava realmente com inveja. O que isso significa? Enzi raramente se importava com o que os humanos diziam e nem se importava em manter longas conversas. Mas dessa vez ele perguntou. Sua expressão mostrou uma clara determinação e descobriu o que ela quis dizer agora. Apenas que eu disse. O pai do Kono que administra a escola e a maioria das pessoas trabalha para ele. O mesmo vale para a minha família. Essas são apenas algumas das circunstâncias inevitáveis do mundo adulto. Em resposta à resposta um tanto autoconfiante de Mika, os olhos castanhos e verdeados de Enzi olharam para ela suavemente, gentilmente. Enzi tinha um olhar em seu rosto que ele raramente mostrava a alguém, incluindo seus irmãos. Mika parecia uma garota tão forte e franca que ele nunca pensou que ela poderia sofrer de tais dificuldades. Enzi mordeu os lábios dele. A simpatia era uma emoção desconhecida para ele. Eles eram diferentes de todos os sentidos, mas estranhamente, quando Enzi viu Mika, ele se lembrou de sua irmã mais velha. Seus olhos eram lindos, mas impotentes, como lírios alaiçados. Eu me lembro de você ser bastante hostil em relação a Kronk. Todo mundo nessa escola é assim. A diferença é que alguns lutam contra ele e outros não. Aqueles que não fazem, então por quê? Porque eles não querem ser exilados. Exilados? Mika lentamente se virou e olhou para eles, como se estivesse cheio de algum tipo de doença infecciosa. Como todos vocês. Quando ela disse isso, os irmãos se viraram para olhar para os outros alunos em frente a eles. Era como se os outros alunos tivessem traçado uma linha entre eles. Eles aparentemente consideravam os irmãos contaminados e podres e construíram uma parede invisível para manter distância. Ah, isso é ridículo, murmurou Enzi para si mesmo, mal suprindo sua raiva. Ele quis dizer isso. Enzi estava vivendo entre humanos a quem ele detestava, enquanto tentava o seu melhor para suprir seu temperamento. Mas aparentemente isso foi o melhor que os humanos podiam fazer. Najak observou os alunos do outro lado, pensando profundamente. Ele se virou um pouco em direção a Mika. Ser exilado. Najak começou devagar, pensando como se não tivesse pressa. Mika observou seus lábios vermelhos, concentrando-se em cada palavra. Isso não significa que os outros estão rejeitando você de alguma forma? Isso mesmo. Mika sentiu com a cabeça. Najak então apontou levemente para o grupo dos alunos do outro lado. Então somos nós que o rejeitamos, não o contrário, disse ele. Najak levantou suavemente o canto da boca e sorriu. Sou eu que os transformo em exilados.